Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o reverendo Jonatas Bragato e nós do Instituto Bíblico do Reino Unido saudamos a todos vocês nessa exposição bíblica. Hoje eu quero trazer para os irmãos esse estudo da Palavra de Deus sobre o tema A Missão da Igreja dentro e fora das quatro paredes. Qual é a missão da igreja dentro da assembleia, dentro da reunião, dentro do culto, dentro das quatro paredes? E qual é a missão da igreja fora das quatro paredes? E eu oro para que, através desse estudo, através dessa exposição, você seja edificado, que Deus possa falar ao seu coração, trazer um entendimento sobre a nossa missão, sobre a nossa responsabilidade no corpo de Cristo, na igreja de Cristo, e que, acima de tudo, você seja transformado pela palavra de Deus para ser não apenas um ouvinte, mas um operoso praticante da palavra de Deus. Vamos entender qual é a missão da igreja. Há uma missão para a igreja dentro das quatro paredes e há uma missão para a igreja fora das quatro paredes. A verdade, irmãos, é que nós temos vivido na nossa realidade de igreja cristã contemporânea, a igreja tem sido muito atacada. A instituição, a igreja de Cristo, a Assembleia dos Crentes, se dito que você pode ser cristão sem fazer parte da igreja, que você não precisa da igreja, que você não precisa do ajuntamento. É como se a igreja fosse apenas uma sala de aula. E esses que dizem não precisar mais da igreja, como se eles já tivessem graduado, eles já conhecem tudo, já sabem tudo, não precisam mais do ajuntamento dos crentes, não precisa mais da comunidade da fé, não precisa mais da família de Deus. Ele pode, então, viver a vida espiritual dele, sozinho, sem ninguém. E quando nós começamos a olhar para a palavra de Deus, nós entendemos o que é a igreja de Cristo, o que Jesus fez pela igreja. A Bíblia diz que ele deu o seu sangue para comprar para si um povo exclusivo, zeloso de boas obras. A igreja é a comunidade dos fiéis, é o ajuntamento dos eleitos, é o ajuntamento do povo de Deus. A igreja, ela é a embaixada do reino dos céus na face da terra. Então, quando alguém diz que não precisa da igreja, ele está dizendo que não precisa fazer parte, ou comungar, ou ter comunhão com aqueles que pertencem à embaixada do reino dos céus. A igreja é a representação do reino de Deus na face da terra. A igreja é o representante autorizado por Deus para falar em nome de Cristo e operar nessa terra em nome de Cristo. Nós somos os representantes legais e espirituais do reino dos céus. Cristo morreu pela igreja, ele deu seu sangue para lavá-la, para purificá-la e para comprar para si este povo exclusivo. Este povo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A palavra igreja, quando nós lemos a palavra de Deus, o termo grego utilizado no Novo Testamento para a igreja é o termo eclesia. O termo eclesia, ele é um termo que compõe dentro dele, vai falar sobre aqueles que foram comprados para fora, ou chamados para fora. É o ajuntamento, é uma reunião daqueles que foram chamados para fora do sistema deste mundo, que sabemos que é o império das trevas, para o reino do Filho do seu amor. Então a igreja, ela é a comunidade dos fiéis. O que é a igreja? A igreja é a embaixada do reino dos céus na terra. Vamos ler o livro de Mateus, capítulo de número 16. Nós lemos aqui a passagem onde Jesus ele vai tratar acerca da fundação da igreja. Ele diz assim, o versículo de número 17. E Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Aqui Jesus vai dizer que ele vai estabelecer, ele vai fundar, ele vai trazer à existência a sua eclesia. Ele vai falar acerca daqueles que pertencem a ele, que são comprados por seu sangue. Ele vai dizer que ele vai edificar uma organização, ele vai edificar um corpo, essa é a melhor terminologia bíblica, uma comunidade de pessoas que são chamadas para fora, que são compradas pelo sangue de Cristo, que são estabelecidas dentro de uma missão e de um mandato, é o que nós vamos estar estudando hoje nesta exposição bíblica. E ele vai dizer, olha Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E aqui no canal eu já tenho uma mensagem falando acerca desse assunto, então eu recomendo que você assista para você entender quem é essa rocha. Eu entendo claramente pelas escrituras que a rocha aqui é uma pessoa, a rocha não é uma declaração, e essa pessoa não é Pedro, mas é o próprio Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 2, ele vai dizer, tanto no capítulo 2 como no capítulo 3, que Jesus Cristo ele é a rocha que os edificadores rejeitaram. Na epístola de São Pedro, ele também vai confirmar essa revelação. Ele vai dizer que a pedra de esquina, que a rocha é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a rocha de fundamento, ele também é a rocha, a pedra de esquina. Queridos, então sobre Jesus Cristo, ou seja, Cristo está edificando a igreja sobre ele mesmo. E ele está dizendo que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então eu já quero iniciar essa mensagem bíblica dizendo que há um compromisso do próprio Senhor Jesus Cristo com a igreja, que as portas do inferno não podem prevalecer contra aqueles que foram comprados, lavados, remidos no sangue de Jesus e chamados para fora. Estes que pertencem à igreja de Jesus Cristo, edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, nele mesmo, ou seja, aquele que está em Cristo Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E o que é a igreja do Senhor Jesus Cristo? Ela é a comunidade das novas criaturas. O apóstolo Paulo, vamos ler em 2 Coríntios, capítulo de número 5, a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai trazer a revelação do que é a igreja. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 20. Diz assim, assim que, se alguém está em Cristo, eu gosto da versão LTT, que diz que se alguém está dentro de o Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus. Ou seja, o ato de tornar alguém uma nova criatura vem do próprio Deus. É a soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É a operação da salvação pela soberana vontade de Deus. Isto tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o encargo de servir, ou o ministério da reconciliação. E ele vai explicar o que é essa reconciliação e esse ministério da reconciliação. No versículo 19, ele diz, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E aí ele vai dizer o que é o ministério da reconciliação. Diz no final do versículo 19, e pôs em nós, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte, veja o versículo 20, a igreja de Jesus Cristo, essa é a nossa identidade, esse é o nosso mandato, essa é a nossa missão. Isso é quem somos, esse é o que é a igreja de Jesus Cristo. O versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Deus, da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos
reconcilieis com Deus. O que é a igreja? É a comunidade das novas criaturas. É aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo e aqueles que receberam o ministério da reconciliação. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele e agora nos confiou a palavra da reconciliação. E ele vai afirmar isso no versículo 20, dizendo a nossa identidade. Que identidade é essa? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, como embaixadores de Cristo, como representantes legais do reino dos céus, a igreja tem um mandato, a igreja tem uma missão a cumprir. E quando nós lemos o texto aqui de 2 Coríntios 5, versículo 20, ele vai afirmar que nós somos embaixadores. Agora, o que é um embaixador? Nós sabemos claramente, o embaixador ele é um representante legal de um país em uma nação estrangeira. Ele não pertence ao país que ele vive, mas ele representa uma nação estrangeira. Ele representa um outro país. Embora viva naquela nação estrangeira, mas ele não tem o objetivo ou a missão de representar o país que ele vive, mas o país que ele pertence. Da mesma forma, nós, como a Igreja de Jesus Cristo, como a embaixada do Reino dos Céus, você, meu querido irmão, em Cristo Jesus, você é um embaixador de Jesus Cristo. Isso significa que nós, individualmente, como membros do corpo de Cristo, como membros dessa embaixada, como membros da igreja, nós não representamos os nossos interesses pessoais, como também não representamos os interesses do país que nascemos, do país que vivemos. Nós representamos a nossa pátria celestial. A Bíblia é clara em dizer que nós aguardamos o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo. Nós aguardamos Ele dos céus, da nossa pátria celestial. Nós esperamos a Nova Jerusalém, que é a noiva de Cristo, ataviada para o seu noivo. A nossa cidade está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, aquele que vai transformar o nosso corpo mortal em um corpo de glória. Essa é a esperança do crente. Nós estamos aqui e somos peregrinos nessa terra. Estamos aqui apenas de passagem. Enquanto aguardamos o retorno de Jesus Cristo, enquanto aguardamos o dia da segunda vinda gloriosa do Senhor Jesus, o dia da ressurreição dos mortos, o dia do encontro da igreja com o Senhor Jesus nos ares, o dia que o nosso corpo mortal será revestido de imortalidade, nós que aguardamos este grande dia, temos que entender que a nossa missão hoje, enquanto vivemos aqui, somos embaixadores da parte de Cristo. Aonde você chega, você é um representante legal do reino dos céus. Quando você abre a sua boca, você está falando em nome de Cristo. Aonde você chega, chegou ali um representante legal do reino dos céus. Quão maravilhoso é isso, irmãos? Quão poderoso é isso? Nós somos verdadeiros oficiais dessa embaixada, que é a igreja do Senhor Jesus. Somos embaixadores da parte de Cristo. E como embaixadores, como embaixada, cada embaixada em um país, ela tem uma missão a cumprir. É uma missão diplomática, ela representa os assuntos legais do país que ela pertence, do país que ela representa. Nós representamos o reino dos céus, nós representamos a pátria celestial e recebemos o mandato do nosso Rei absoluto. Recebemos um encargo da parte de Deus e essa missão que nos foi dada como igreja, como embaixada celestial, é que nós temos uma grande comissão. Este é o mandato do Senhor Jesus. A grande comissão de Cristo que devemos levar por todo o mundo. E nós precisamos entender essa missão e como a igreja deve operar essa missão dentro e fora das quatro paredes.
é uma parte fundamental que precisamos entender da nossa missão, não só qual é a nossa missão como embaixadores, como embaixada, como igreja na face da terra, mas nós precisamos entender claramente, irmãos, que nós temos um mandato. E esse mandato do Senhor Jesus, ele deve ser desenvolvido em aspectos diferentes. Há dois aspectos dessa missão. Um aspecto que é cumprido dentro das quatro paredes, dentro do ajuntamento dos salvos, mas há um aspecto que é cumprido também fora das quatro paredes. E o problema acontece quando nós misturamos esses dois aspectos. Queremos cumprir a grande comissão de Jesus, tudo dentro das quatro paredes, ou queremos cumpri-la apenas fora das quatro paredes. Precisamos entender o que é a grande comissão, precisamos entender como desenvolvê-la, precisamos entender em cada ambiente como essa missão deve se manifestar. Então, vamos partir agora para dentro deste assunto. O que é a grande comissão de Cristo? Vamos ler Mateus capítulo de número 28. Nós vamos ler o versículo que todos nós que já somos nascidos de novo devemos conhecer, devemos entender. Mateus capítulo 28, versículo 18. Diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, até a consumação do século. Amém. Essa é a passagem bíblica, irmãos, que nós vemos a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Aqui nós entendemos qual é a nossa missão como embaixadores. O versículo 18, ele diz: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, por causa disso, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Há uma garantia da presença de Cristo enquanto nós cumprimos a grande comissão. Então, quando a grande comissão ela é cumprida, cada aspecto dela, Cristo está presente. No momento que nós pregamos o evangelho, no momento que nós evangelizamos, no momento que nós fazemos missões, evangelismo, no momento em que a igreja ensina a obediência aos mandamentos de Cristo, cumprindo o mandato de fazer discípulo, de discipular as nações, Cristo está presente. Essa é a garantia. Nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco até a consumação do século, ou seja, até o fim dessa grande comissão, Jesus está conosco. A presença de Cristo, o poder de Cristo, a ação do Espírito Santo, nós podemos ter certeza absoluta disso, que Ele está conosco e Ele vai cumprir o seu propósito através da sua igreja. Vamos entender, irmãos, que a grande comissão, ela está descrita em todos os evangelhos. Vamos ler agora no Evangelho de São Marcos, capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16, o versículo 15, diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano. E porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Ora, o Senhor, depois de ter-lhes falado essas palavras, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Amém. Aqui, irmãos, nós vemos um texto maravilhoso. Nós vemos aqui a grande comissão de Jesus, e esse texto aqui, infelizmente, tem sido rejeitado por muitos liberais aí que não acreditam que essa parte, né, a partir do versículo de número
8, 10, há um debate aí que eles dizem que esses versículos não estavam nos originais. Então vamos rejeitar. Eu acredito piamente, irmãos, que o mesmo Deus que inspirou as Escrituras é o mesmo Deus que preservou as Escrituras. Se Deus foi capaz de milagrosamente inspirar 39, 40 autores da Bíblia ao longo de 1.600 anos para nos trazer a revelação plena da vontade de Deus, será que Deus não era capaz de preservar a sua palavra? Ele preservou, a história prova isso. E quando nós olhamos para a história das traduções bíblicas, em especial no século XVI, no período da Reforma Protestante, nós vemos que os reformadores, os homens que Deus usou para resgatar a igreja da escuridão, para trazer a igreja de volta à primazia das Escrituras, esses homens usaram as traduções bíblicas que contêm o texto que nós estamos lendo aqui. Então eu creio piamente que isso aqui é a palavra de Deus, que isso aqui é para nós, é para a igreja, e nós vemos aqui a afirmação da grande comissão. Ele vai dizer: ide por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batiza quem não crê, já está condenado, e ele diz que os sinais seguem aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Esse aqui é o resultado da grande comissão. Pessoas são salvas, pessoas são batizadas, pessoas são libertas de demônios, pessoas são curadas, pessoas que falam novas línguas, pessoas são livradas sobrenaturalmente. É isso que nós vemos ao longo de 2000 anos da história da igreja. A igreja não foi destruída e nunca será pelo poder das serpentes. O veneno não pode matar a igreja, as serpentes não podem matar a igreja, nem as portas do inferno podem resistir ao avanço da igreja. Quando lemos Mateus capítulo 16, Jesus dá a ideia que a igreja vai avançar e ela está atacando os portões do inferno, e esses portões não prevalecem ao avanço da igreja de Jesus. E o que diz o versículo 19? Que depois de ter falado essas coisas, o Senhor Jesus subiu ao céu, se assentou à destra de Deus. Aonde que ele está hoje? Jesus fisicamente está sentado à destra do Pai, intercedendo pelos eleitos, intercedendo pelo seu povo. E quando ele se assenta à destra de Deus, o versículo 20 fala o que aconteceu com os discípulos. Eles partiram e eles pregaram por toda parte, e Deus cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que o seguiam. Aqui nós vemos a presença de Jesus. Ele está presente no cumprimento da tarefa da grande comissão. E quando Jesus está presente ali, nós sabemos claramente que ele coopera com o trabalho dos eleitos. Nós não podemos fazer nada. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas quando obedecemos a esse mandato, temos a certeza: Jesus está conosco e ele coopera com o trabalho dos seus servos na pregação do evangelho, na pregação do evangelho salvífico de Jesus Cristo, cooperando através da confirmação da palavra. E ele confirma a palavra como? Salvando pessoas, através de sinais e de maravilhas que seguem aqueles que creem. Quem crê vai cumprir a grande comissão. Essa é a verdade bíblica. Vamos ler agora o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas também recorda o mesmo mandato da parte de Jesus. Lucas capítulo 24, nós vamos ler o versículo de número 44, que diz assim: e disse-lhe, são estas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Olha o que diz o versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O que nós temos aqui, irmãos? A grande comissão do Senhor Jesus Cristo. Isso estava escrito. Convinha que o Cristo padecesse. Convinha que Jesus morresse. Convinha. Era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Mas veja que ele continua.
no versículo 47, também é necessário. Também é necessário que em seu nome se pregue arrependimento e remissão de pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, o que é a grande comissão, irmãos? A grande comissão do Senhor Jesus Cristo, ela começa com a pregação do arrependimento e remissão de pecados. É dizer a esse mundo que há um único Deus e há um único mediador entre Deus e os homens. A humanidade que se rebelou contra Deus, que se desgarrou, que se desviou, que lá no Éden, em Adão, peca e se rebela contra Deus, cai na morte espiritual, é inimigo de Deus, está separado de Deus. Agora essa humanidade pode ser reconciliada, como diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 em diante. Ele está dizendo ali que nós somos reconciliados por meio de Jesus Cristo. E esse é o mandato, é necessário que se pregue, diz o versículo 47, em seu nome, o arrependimento e a remissão de pecados. O homem pode ser reconciliado. Você pode dizer para quem, você deve dizer para qualquer pessoa que você sabe que não ouviu o evangelho, diga a ele, os seus pecados podem ser cancelados, perdoados, se você se arrepender deles e confiar em Jesus Cristo. Confiar em Cristo para a sua salvação. Da mesma forma que uma pessoa que está despencando de um avião, está saindo de um avião que está despencando, ela aciona ali o seu paraquedas, ela confia naquele paraquedas para salvá-la. Esta é a fé salvífica. Ela confia somente em Cristo Jesus, o nosso Salvador, para libertá-la dos seus pecados, para salvá-la, para dar a garantia de vida eterna. Essa é a fé salvífica que Efésios capítulo 2 vai dizer que é um dom de Deus. Nós pregamos o evangelho, mas quem convence é o Espírito Santo. Evangelho de João, vamos ler o capítulo de número 20, e aqui ele vai reafirmar a verdade da grande comissão. O versículo de número 19 diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E tendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E o versículo 23 ele diz: a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles que retiverdes serão retidos. Ele está falando da missão da igreja. Aqui começa a comissão do Senhor Jesus, comissionando os apóstolos do Cordeiro, aonde ele diz: da mesma forma como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Jesus foi enviado para proclamar arrependimento, remissão de pecados, a chegada do reino dos céus, a transformação do homem através do seu sacrifício. Essa é a mensagem do Evangelho, a pessoa, a vida e a obra de Jesus. E aqui nós vemos confirmado a grande comissão do Senhor Jesus. Vamos ler agora em Atos, no capítulo 1, ele diz, o versículo de número 6, aqueles, pois, que haviam se reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E lhes disse: não vos pertence saber tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, quando nós lemos Atos capítulo 1, nós vemos que Jesus passa 40 dias, após a sua ressurreição, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Quão maravilhoso é isso, irmãos! E os discípulos
estavam esperando a manifestação do aspecto literal, político. Eles achavam que o reino milenar já ia começar, já após a ressurreição. E o versículo 7, Jesus está dizendo, olha, não interessa vocês saberem quando isso vai acontecer. Não interessa vocês saberem o tempo, as épocas. Mas o que interessa vocês saberem é que vocês vão receber o poder do Espírito Santo para ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. A grande comissão é confirmada nos evangelhos, a grande comissão é confirmada no livro de Atos dos Apóstolos, a grande comissão é confirmada através de toda a redação neotestamentária, afirma a missão da igreja do Senhor Jesus. A grande comissão é o mandato do Senhor Jesus para a igreja. Aqui, irmãos, nós temos algo que é fundamental que entendamos acerca da grande comissão de Jesus. Primeiro, a grande comissão não é o grande mandamento. O grande mandamento de Jesus, registrado em Mateus 22, versículo 37, ele vai dizer que o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. No Evangelho de João, Jesus ele vai dizer acerca do novo mandamento, que é amar uns aos outros como ele nos amou. Esse é o grande mandamento, é amar o seu próximo. É você amar aquela pessoa que está perto de você, é você amar a sua família, é você amar a sua esposa, é você amar os seus irmãos em Cristo, é você amar os perdidos, é você amar as almas. Esse é o grande mandamento. E nós amamos através de palavras e atitudes. Não é só através de palavras bonitas, nós temos que demonstrar isso. Amar de fato, de verdade. Mas essa não é a grande comissão. É claro que a grande comissão está diretamente ligada com o grande mandamento. Mas o grande mandamento não é a grande comissão. Então, quando nós saímos para evangelizar, muitas pessoas acham que evangelizar hoje tem sido reinterpretado, infelizmente, a evangelização, como ajuda social ou obras de caridade. Quando nós fazemos ajuda social, qualquer obra de caridade, como a palavra caridade já foi traduzida no português para a palavra amor nas Escrituras, nós estamos cumprindo o grande mandamento de Jesus. O grande mandamento é amar o seu próximo. É amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. É amar o seu próximo como ele nos amou. Esse é o grande mandamento. A grande comissão não é isso. O que é a grande comissão? Aí vem um segundo aspecto que eu quero falar com você. A grande comissão é fazer discípulos das nações, ensinando obediência aos mandamentos de Cristo. Então, vamos recapitular essa verdade? A grande comissão é fazer discípulos de todas as nações, ensinando obediência aos mandamentos de Cristo. É isso que está descrito em Mateus capítulo 28. Isso vai ser confirmado em todas as outras passagens neotestamentárias. Essa é a palavra da reconciliação, esse é o ministério da reconciliação, esse é o encargo da reconciliação. É cumprir o mandato de Jesus, que envolve pregar o evangelho, arrependimento e remissão de pecados, envolve fazer discípulos, envolve ensinar obediência, batizar. Esse é um dos grandes aspectos da grande comissão, porque esses que foram evangelizados, esses que se arrependeram dos seus pecados, esses que foram lavados no sangue de Jesus, agora precisam ser inseridos na família de Deus. Eles precisam ser inseridos na comunidade da fé, que é a igreja de Jesus. É por isso que sem batismo, a grande comissão é incompleta. Sem ensinar obediência também aos mandamentos de Cristo, a grande comissão é incompleta. Sem evangelização, sem ganhar almas, a grande comissão está incompleta. Nós precisamos entender que a grande comissão é fazer discípulos de todas as nações. Um discípulo está plantado na igreja local, um discípulo é chamado por Deus, é regenerado pela obra do Espírito Santo e ele é transformado em seu interior para viver uma vida que demonstra o país que ele pertence como embaixador
da pátria celestial. Agora, se o nosso mandato é fazer discípulos, vamos entender o que é um discípulo. Eu quero compartilhar com você aqui 3 aspectos do discípulo. O que é um discípulo? Primeiro, o discípulo ele é alguém que crê na doutrina do seu mestre. Ele acredita nos ensinamentos do seu mestre. Ele crê na palavra do mestre, ele crê na doutrina, ele aceita os ensinamentos, ele acredita nos ensinos e na doutrina do seu mestre. Esse é o primeiro aspecto do discipulado. A pessoa crê na palavra de Cristo. Essa é a obra de Deus, que creais naquele que foi enviado. Jesus disse que aquele que crê em mim, crê nas minhas palavras, crê naquele que me enviou. Crê na doutrina de Cristo é o primeiro passo de fazer um discípulo. O que é um discípulo? Segundo aspecto do discipulado é que o discípulo ele imita o estilo de vida do seu mestre. Então não basta apenas ele crer na doutrina, não basta apenas ele acreditar nos ensinamentos, na filosofia, na doutrina e no ensino do seu mestre. Ele imita o estilo de vida do seu mestre. Ele vive igual a Cristo. Ele segue nos passos, nas pisaduras de Cristo. Ele pode dizer, como o apóstolo Paulo, você pode imitar a mim porque eu estou imitando a Cristo. Esse é o segundo aspecto do discipulado. O discípulo, ele imita o estilo de vida, ele vive de acordo com o padrão e com o estilo de vida do seu mestre. O que é um discípulo? O discípulo é alguém preparado para se sacrificar pelo seu mestre. Então, nós temos aqui 3 aspectos do discipulado. Ele crê na doutrina do mestre, ele imita o seu estilo de vida e ele está preparado para se sacrificar pelo seu mestre. Agora, nós queremos cumprir a grande comissão, esse é o nosso mandato. Um dia nós vamos prestar contas perante o tribunal de Cristo da forma como cumprimos a nossa missão. A única missão da igreja na face da terra, hoje, outorgada por Jesus, é o cumprimento da grande comissão. Qualquer coisa que a igreja faça hoje, que não envolve o avanço da grande comissão, ela está fazendo algo que não foi mandado por Jesus. Então aí está, irmãos, a importância de nós resgatarmos a nossa identidade de embaixadores do reino dos céus. E aqui está a importância de nós resgatarmos qual é o nosso papel, qual é a nossa missão. A nossa missão como igreja do Senhor Jesus Cristo é fazer discípulos. E fazendo discípulos que creem na doutrina de Cristo, que aceitam a verdade da palavra de Deus. Mas não só isso, é fazer discípulos que imitam o estilo de vida que Jesus viveu. É viver a vida e nos passos do Senhor Jesus. E o terceiro aspecto do discipulado é ensinar as pessoas a se sacrificarem pelo seu mestre. O discípulo, ele está pronto para dar a sua vida pelo seu mestre. A nossa sociedade moderna, tecnológica, com todos os avanços filosóficos e tecnológicos que vivemos, nós não entendemos mais o que é discipulado. O verdadeiro discipulado, o verdadeiro discípulo é alguém comprometido a se sacrificar, se necessário até dar a sua vida pelo seu mestre. E isso é algo que tem que ser ensinado. E aí entra um aspecto da grande comissão, que é ensinar a obediência. A grande comissão não para com o evangelismo e com o batismo. Tem gente que acha, eu vou cumprir o ID de Jesus. Então eu fui, evangelizei, ganhei uma alma, batizou aquela pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então acabou a grande comissão ali. Não. A grande comissão é ensinar obediência aos mandamentos de Cristo até que ele venha. Sem ensinar obediência, a grande comissão está incompleta, irmãos. Nós precisamos entender essa verdade. E o quarto aspecto da grande comissão é a autoridade outorgada a nós pelo próprio Senhor Jesus. A autoridade da grande comissão. Em Mateus capítulo 28, nós lemos quando ele diz no versículo 18: E chegando Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto,
Ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Então, o que nós enxergamos aqui, irmãos? A grande comissão de Jesus, ela avança nesse mundo perdido, nesse mundo em trevas. Ela ataca o império das trevas, ela faz oposição às portas do inferno e avança de modo que as portas do inferno não prevalecem ao avanço, aleluias, quão maravilhoso é isso, ao avanço da grande comissão, da embaixada celestial. Por quê? Porque a igreja avança na autoridade do Senhor Jesus. Agora, quando nós saímos para evangelizar, eu já fui perguntado por muitas pessoas o seguinte: que direito você tem de me falar isso? Que direito você tem de dizer para aquela pessoa que está cuidando da sua vida, cuidando da sua família, dos seus filhos, como ela deve viver a vida dela? Que ela deve se arrepender dos seus pecados, que ela tem que se converter a Cristo? Que direito você tem de fazer isso? A verdade é que nós temos todo o direito do mundo. Sabe por quê? Ele disse: todo poder é me dado no céu e na terra. Ele está dizendo: todo esse mundo que existe aí está na minha mão. É por isso que estou mandando vocês irem. Vão em meu nome. Prega o evangelho a toda criatura. Ide. Faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Integrem eles à comunidade. O batismo é isso. É a realidade daqueles que nascem de novo, sendo imergidos, inseridos dentro do corpo visível de Cristo, da embaixada celestial na terra, que é a igreja local. E esses que são inseridos dentro da igreja, agora deve ser ensinado a eles. Deve ser ensinado a eles obediência aos mandamentos de Cristo. E esse é o caráter do discípulo. Aquele que crê na doutrina do seu mestre, aquele que imita o seu estilo de vida e aquele que está pronto a se sacrificar pelo seu mestre. Então nós temos toda a autoridade. Quando nós saímos nesse mundo perdido e proclamamos o evangelho de Jesus, nós estamos indo debaixo, sob a autoridade de Cristo. Todo poder é me dado no céu e na terra. O que é o evangelho? O evangelho é como aquele embaixador ou aquele emissário que sai à frente do rei, entra na cidade e fala: o rei foi coroado, ele está chegando à cidade. Venham todos, prostremo-nos e adoremo-no. Esse é o mandato que nós temos. Nós não estamos tentando convencer o mundo acerca da existência de Deus. A Bíblia fala no Evangelho de Romanos que os atributos de Deus são visivelmente demonstrados em toda a criação. Nós não temos que provar a existência de Deus para ninguém. A Bíblia fala que eles suprimem a verdade para viver em pecado. Essa é a verdade descrita a nós no livro de Romanos. O mundo inteiro reconhece a existência de Deus, principalmente aqueles que se dizem ateus ou agnósticos. Eles sabem dentro dele, há uma consciência, há uma fagulha dentro deles da imagem e semelhança de Deus que está ali, e eles não podem negar, eles sabem. Mas a Bíblia diz que eles suprimem a verdade na iniquidade. Então, nós não estamos tentando convencer o pecador, até porque quem convence o homem que Jesus Cristo é o Senhor é o Espírito Santo. O nosso trabalho é cumprir o mandato de Cristo fielmente, fazendo o quê? Pregando o evangelho. Nós estamos dizendo que o homem é reconciliado somente com Deus através de Jesus Cristo. O emissário entra na cidade e proclama: o rei chegou. Curvem-se diante dele e adorem o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse é o mandato de Cristo. Nós avançamos debaixo da autoridade de Cristo. Agora, a última parte dessa exposição eu quero falar agora como a grande comissão ela vai se desenvolver na igreja de Cristo. A grande comissão foi dada para a igreja e é cumprida pela igreja. A grande comissão foi outorgada à igreja e é cumprida pela igreja. Jesus não está aqui fisicamente para pregar o evangelho, nós fomos enviados em nome dele.
O rei não está neste mundo, governando, reinando. Jesus não está no trono de Davi, sentado em Jerusalém, regendo as nações, mas ele rege o universo, ele rege a sua igreja pelo governo do Espírito Santo. E somos os embaixadores legais, somos os representantes autênticos do reino dos céus na terra. Agora, a igreja, ela deve cumprir essa tarefa de duas formas diferentes. Há um aspecto da grande comissão que é cumprido dentro das quatro paredes. E há um aspecto da grande comissão que é cumprido fora das quatro paredes. O que é a grande comissão? É pregar o evangelho, é fazer discípulos, é batizar em nome do Deus verdadeiro, Pai, Filho e Espírito Santo, e é ensinar obediência aos mandamentos de Cristo. Qual é a área de atuação? Não está limitado. A atuação é por todo mundo. O aspecto geográfico da grande comissão é toda a terra. O mandato não é só para o seu bairro, não é só para a sua rua. É para aqueles que estão em todo o mundo. É o nosso dever. É o dever da igreja levar o evangelho a todas as nações. Ele não diz que o dever da igreja é converter todas as nações. Quem converte é o Espírito Santo. É ele quem trabalha no coração do pecador. O nosso dever é anunciar o evangelho. Por que nós fazemos isso? Já que todos não vão se converter. A Bíblia fala, claro, irmãos, o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, ele vai dizer que, para nós, o evangelho, ele é o bom perfume de Cristo. Mas para aqueles que são condenados, ele tem um cheiro de morte. A verdade, irmãos, é que nós somos mandados para pregar o evangelho e Deus chamará Cristo Jesus, o grande supremo pastor das ovelhas, vai chamar as suas ovelhas, como ele diz em João 10, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca hão de perecer. Então, quando nós pregamos o evangelho, é a voz do supremo pastor chamando as suas ovelhas. É a voz do supremo pastor convocando os seus eleitos para remir, para serem lavados, regenerados, transformados pela obra salvífica de Cristo, que é aplicada no coração do pecador pela obra do Espírito Santo. Então, fora das quatro paredes, nós pregamos o arrependimento e a remissão de pecados. Agora, há um grande dilema na igreja moderna. Há um grande dilema na igreja contemporânea. E que dilema é esse? É o fato de que nós estamos mergulhados no pragmatismo. O que é o pragmatismo? É você fazer algo em busca de resultados. E nós não evangelizamos mais hoje para a glória de Deus. Porque quando eu prego para a glória de Deus, eu vou anunciar todo o conselho de Deus. Eu vou anunciar a vontade de Deus para aquele pecador. E eu não vou falar dos benefícios temporários, mas eu vou falar do aspecto principal da obra salvífica de Jesus, que é transformar aquela pessoa em uma nova criatura. Esse que é o mandato, irmãos. O objetivo da pregação do evangelho é chamar o arrependimento e a remissão de pecados. Esse é o mandato que nós recebemos de Jesus. Agora, o problema, irmãos, é que muitos dos nossos evangelistas modernos, eles se restringiram a meros vendedores de bênçãos temporárias, a meros anunciadores de projetos ou de coisas que vão beneficiar aquela pessoa em um aspecto temporário, e essa não é a pregação do evangelho. A pregação do evangelho é arrependimento e remissão de pecados. É que o pecador, convencido pelo Espírito Santo, arrependido dos seus pecados, tem os seus pecados perdoados, ele é justificado, torna-se justiça de Deus, torna-se uma nova criatura, torna-se agora o embaixador do reino dos céus. Ele não é mais o inimigo de Deus, mas agora ele é filho de Deus, regenerado, transformado, justificado pela obra da cruz. Essa é a mensagem do evangelho, que aquele que crê, aquele que recebe, é transformado da morte para a vida eterna. Vamos ler Atos capítulo de número 10. O apóstolo Pedro, pregando na casa de Cornélio, ele vai
reafirmar qual é a missão da igreja fora das quatro paredes. O apóstolo Pedro está evangelizando o centurião Cornélio e diz o versículo de número 42, ele diz, vamos ler o versículo 40, ele diz assim: a este ressuscitou Deus ao terceiro dia e que fez que se manifestasse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara. A nós, que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Versículo 42. E nos mandou pregar ao povo. Veja, Jesus, ele foi visto pelos discípulos, ele foi visto pelos 500 irmãos, como é relatado em Atos no capítulo 1, mas ele não foi visto por todo Israel ou por todo o mundo após a sua ressurreição. Mas na segunda vinda de Cristo, todo olho o verá. Já que Jesus não foi visto por todo o povo, veja o que diz o versículo 42, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Nós temos que pregar ao povo arrependimento e remissão de pecados. É dizer que este Jesus que o mundo rejeita hoje, que o mundo não aceita, que o mundo não dobra os joelhos e não confessa com a boca que ele é Senhor, esse mesmo mundo será julgado por aquele que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Essa é a verdade, irmãos, que nós proclamamos ao mundo fora das quatro paredes. Evangelização não é algo para ser feito no ambiente das quatro paredes. Você está dizendo, então, reverendo, que não devemos evangelizar? Que você não vai pregar um sermão evangelístico? De maneira nenhuma. Até porque a nossa missão é pregar o evangelho. Não tem como você falar de todo o conselho de Deus sem tratar da obra da redenção. Mas o objetivo de nós levarmos o evangelho lá fora é porque é lá que os pecadores estão. É lá que o mundo precisa ouvir que Jesus é aquele que por Deus foi constituído o juiz que vai julgar esse mundo. E a única forma desse mundo escapar da condenação que há de vida, a condenação eterna, é ele ser reconciliado com Deus. E ele só é reconciliado por meio do arrependimento e a remissão dos pecados, por meio da fé somente em Cristo Jesus, que esse homem é justificado pelo próprio juiz que um dia julgará os vivos e os mortos. Essa é a verdade, irmãos, que devemos proclamar fora das quatro paredes. Essa é a missão da grande comissão fora das quatro paredes: pregar e anunciar ao mundo arrependimento e remissão de pecados. Agora, quando nós falamos do papel da igreja na grande comissão, dentro das quatro paredes, nós temos que entender que no ajuntamento dos eleitos, no ajuntamento dos santos, na reunião da igreja, porque a igreja não é um termo para o indivíduo, é um termo coletivo. A igreja é ajuntamento dos salvos, é os membros do corpo de Cristo. A igreja é o corpo. Quando os membros estão unidos, ali há o corpo, ali é a igreja. É onde há pelo menos 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, ali é a manifestação do corpo de Cristo. E quando a igreja se ajunta, ela se ajunta para quê? Não para se entreter, mas ela junta para cumprir um dever diplomático, um dever constituído a nós pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é prestar culto a Deus. A igreja se reúne nas quatro paredes, aonde há 2 ou 3 reunidos em nome de Cristo, por ordem de Cristo, sob a liderança de Cristo, honrando a palavra de Cristo. Ali é a igreja de Cristo. E ela se reúne para quê? Ela se reúne para prestar culto a Deus. E o culto não foi designado, irmãos, para entreter os crentes. Eu lembro
uma experiência que eu tive uma vez numa igreja em Londres, uma igreja muito famosa, uma mega igreja, que eu fui participar de um culto. E eu lembro que a pessoa que estava dando abertura ao culto, ela sequer se importou de orar, de dedicar aquele culto a Deus, de pedir a direção do Espírito para conduzir aquele culto de maneira que agrade aquele que vai receber o culto. O personagem que estava dirigindo o culto, ele disse bem assim: sente-se aí, fique à vontade, eu quero que você aproveite esse culto que foi preparado especialmente para você. E eu olhei para aquilo e falei: eu não acredito que eu estou ouvindo uma coisa dessa. O culto não é para nós. Alguém diz para esse camarada isso. Na verdade, irmãos, no momento que o culto ele é direcionado para nós, nós já esquecemos da glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O culto, ele é um dever do cristão, um dever do embaixador, encontrar-se com o rei, ouvir o rei, prestar-lhe culto, prestar-lhe honra, é um mandato nosso, é um dever nosso, se ajuntar para prestar um culto a Deus. E o culto, ele não é para nós. É por isso que nem tudo que é feito no culto deve se buscar a melhor forma de agradar aqueles que estão ali. Não, é nós que temos que se agradar do Senhor. E Ele vai conceder o desejo do nosso coração. Não é o contrário. Não é Deus se agradar da nossa vontade, mas nós nos agradarmos da vontade de Deus. É por isso que a estrutura do culto, ela deve ser feita não na maior estratégia que vai trazer as multidões. O culto não deve ser desenhado, projetado ou realizado visando a multidão que vai reunir-se ali e se vai agradar aquelas pessoas e se nós vamos ter uma frequência maior de pessoas no culto. Irmãos, o culto não é para o homem, o culto é para Deus. O culto é prestado a Deus. E o culto deve ser feito para a glória de Deus. A pergunta aqui não é o que você acha do culto ou como você acha que o culto deve ser. A pergunta aqui, irmãos, é o seguinte: como Deus espera ser adorado? Como Deus espera receber de nós a adoração? E aí, nós entendemos que isso não é um mito, isso não é um mistério, isso não é algo que nós temos que ficar tentando adivinhar o que Deus quer que seja feito no culto. Ele já nos deu, na sua santa palavra, prescrições, ele já nos deu os princípios, ele já nos deu uma forma normativa de como nós devemos prestar o culto a Deus. É aquilo que a palavra de Deus prescreve para o culto. É aquilo que mostra a adoração da igreja, não só no contexto moderno atual, mas a adoração da igreja ao longo dos 2000 anos. A igreja não é uma inovação. A igreja foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo e ela vai continuar aqui até o dia da consumação do século. Então, o culto que nós prestamos é para a glória de Deus. Agora, o nosso tema é falando acerca da missão da igreja, dentro e fora das quatro paredes. Então, dentro das quatro paredes, o nosso dever na grande comissão é prestar um culto para a glória de Deus. Mas qual é a relação disso com a grande comissão? O culto é o meio que Deus aperfeiçoa os santos para o serviço do ministério. Voltando, de trás para frente nesse versículo, nós temos um serviço ministerial que devemos prestar, um serviço diplomático. Como embaixadores, representamos o reino de Deus e nós, para cumprir tal dever, precisamos ser aperfeiçoados. E o culto é o lugar onde os santos são aperfeiçoados. Por causa disso, diz Efésios, capítulo de número 4, o versículo de número 11, ele vai dizer: e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores,
querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens, com astúcia que enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então, aqui, irmãos, nós conseguimos ver claramente que a igreja, Cristo, ele mesmo, deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Os dons ministeriais, os ofícios da igreja, os pastores, os presbíteros, os obreiros, aqueles que estão em posição de liderança, foram estabelecidos por Cristo. Não estou dizendo que todos que usam o título de pastor são ou foram escolhidos por Cristo, mas considerando que você é uma pessoa que saiba diferenciar alguém que foi realmente chamado por Deus, reconhecido, aprovado pela igreja visível de Cristo, esse que está em posição de liderança, ele está ali dado como um presente de Cristo, para o propósito de aperfeiçoar os santos. Então, lembre-se da grande comissão, que é ensinar obediência a tudo que Jesus ordenou. Dentro das quatro paredes, não é o objetivo nosso, como ministros, e aqui é uma palavra para pastores, obreiros, líderes, ministros, quando pregamos, o nosso papel não é primariamente evangelizar. A igreja pode promover e deve promover eventos evangelísticos dentro das quatro paredes. O que isso não pode ser é a norma. A norma dentro das quatro paredes é ensinar obediência, é aperfeiçoar os santos, é equipar os santos para o serviço do ministério, porque é do lado de fora, é onde os pecadores estão, lá neste mundo perdido, que nós cumprimos o outro aspecto da grande comissão, que é pregar o arrependimento, é a remissão de pecados, é chamar os pecadores ao arrependimento, é o trabalho da evangelização e das missões mundiais. Missões e evangelismo fazemos do lado de fora. Agora, dentro das quatro paredes, nós ensinamos obediência, o trabalho do discipulado sendo desenvolvido. É um trabalho contínuo, é um trabalho que vai permanecer e deve permanecer e continuar até o retorno de Jesus. Então, quando nós lemos Efésios capítulo 4, está claro aqui que os dons ministeriais, os ofícios dentro da igreja, os ministros estabelecidos por Cristo têm uma missão, que é aperfeiçoar o restante daqueles que não foram chamados dentro do ofício ministerial. Aqueles que não foram chamados para ser pastores, obreiros, porque a Bíblia fala que ele deu uns para. Então, estes que Deus escolheu para apacentar o rebanho de Deus, esses precisam entender, dentro das quatro paredes, no ajuntamento dos crentes, o meu objetivo primordial deve ser aperfeiçoar os santos, equipar os santos para o serviço do ministério. É equipar os demais embaixadores em nome de Cristo, para que eles saiam neste mundo, proclamem a mensagem do Evangelho e sejam representantes autênticos do reino de Deus. Verdadeiros discípulos. Discípulos que creem na doutrina do seu mestre, discípulos que imitam o seu estilo de vida, discípulos que estão preparados para se sacrificar pelo reino de Deus. Como embaixadores de Cristo, nós somos os representantes legais. Temos uma Constituição celestial que deve reger a nossa conduta, a nossa vida, deve nos guiar também no trabalho da grande comissão. Nosso dever é discipular as nações
ensinando obediência a tudo que Jesus ordenou, aos mandamentos de Cristo. E eu oro para que você que participou conosco até agora nessa exposição, nesse estudo bíblico, que você seja transformado através dessa palavra. Eu oro para que você chegue ao entendimento que isso não seja apenas um conhecimento intelectual, pontos que você sabe acerca da grande comissão, mas que isso seja uma verdade revelada em seu coração, de tal forma que você entenda a sua identidade como embaixador de Cristo, que você entenda o seu papel como discípulo, de crer na doutrina de Jesus, de imitar a vida do seu mestre, de se sacrificar por ele, que você possa entender que há uma distinção no trabalho da grande comissão. Neste mundo afora, nós pregamos e evangelizamos e fazemos o trabalho missionário no mundo afora. Mas dentro das quatro paredes, os líderes, obreiros, pastores que assistiram essa mensagem, eu oro para que você seja um verdadeiro aperfeiçoador dos santos. Que Deus possa usar a sua vida de forma sobrenatural, de forma maravilhosa. Que Deus possa usar você como um instrumento para encorajar pessoas a descobrirem a vocação deles, o chamado deles. Cada um de nós temos um papel a cumprir no reino de Deus. E o papel dos ministros é equipar os santos para o serviço ministerial. E eu oro para que você possa não só apenas ser um ouvinte, mas um praticante dessa palavra. E que você viva também as bênçãos prometidas. Que tenhamos sempre, acima de tudo, a certeza da presença de Cristo. Ele diz: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Não tem prazo de validade. Ele vai estar com a gente até o final dessa grande comissão, até o último dia em que ele irá completar e aperfeiçoar todas as coisas. Nós aguardamos esse dia. É a nossa pátria celestial. Nós aguardamos o nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu oro para que Deus te abençoe grandemente através dessa palavra, em nome de Jesus. E se você foi abençoado através dessa exposição, se inscreva aqui no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e venha estudar conosco no Instituto Bíblico do Reino Unido. Venha estudar conosco no Seminário Teológico Britânico. Faça a Escola Escatologia do Reino. Venha estudar, venha ser aperfeiçoado através dos muitos recursos que temos trazido a vocês pelo Instituto Bíblico do Reino Unido. Que Deus te abençoe. Fiquem na paz de Cristo, em nome de Jesus.